Sejam bem-vindos de volta, educadores. Estava com muita saudade de vocês. Estamos aqui hoje para falar de uma pauta quentíssima, extremamente importante, urgente, que é a questão climática e a questão sustentável, né? A sustentabilidade, principalmente na perspectiva escolar e da comunidade. E para isso, eu quero convidar para conversar com a gente uma pessoa muito especial que tem como propósito discutir, democratizar, facilitar o debate sobre esse assunto. Queria chamar aqui para o nosso podcast o maravilhoso Douglas Gigliotti. Seja bem-vindo, Douglas! Olá, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar falando com você e com todos os educadores e educadoras. Perfeito, cara. A gente que agradece aí sua disponibilidade, sua atenção e até esse trabalho lindo que você vem fazendo, tanto para a sociedade, mas também na sala de aula. Só que eu queria te pedir, para quem não te conhece ainda, você se apresentar e principalmente explicar por que você faz o que faz. Perfeito, obrigado de novo. Eu sempre começo, né? Meu nome é Douglas Gigliotti, nós somos o que acreditamos e, pegando uma aspas do Paul Gilman, eu de fato acredito que não temos problemas ambientais, nós temos sintomas ambientais de problemas humanos e é por isso que a educação ela é chave nesse processo. Então, há 10 anos, eu sou especialista em educação, em educação para sustentabilidade e neurociência. Há 10 anos, eu fundei a Reconecta, um negócio social especializado em trabalhar a sustentabilidade como um valor no processo de desenvolvimento da criança e da cultura organizacional, da cultura escolar. E nesse processo, nessa caminhada, no meio desse processo, a gente fundou o Movimento Escolas pelo Clima, que hoje é a maior comunidade de escolas comprometidas com a pauta climática do Brasil. Então, estou aqui um pouquinho para dividir um pouco de experiências e falar da importância da educação climática e educação para a sustentabilidade na perspectiva da comunidade escolar. Então vamos começar já com um assunto polêmico, que eu quero muito ouvir a tua opinião. Como a escola tem lidado, a escola que você criou, com essa questão do negacionismo e também com essas diferentes falas sobre a perspectiva do clima. A gente ainda, infelizmente, tem muita gente que não acredita que essas mudanças estão acontecendo, ou pior, sabem da mudança, mas não se importam e pregam coisas distintas. Qual que você acha que é o maior desafio quando a gente pensa nisso? Esse é um desafio de educação midiática, de pensamento crítico, que, na verdade, vem anterior à questão do clima. Tá? Então, o papel da escola é, de fato, na formação de cidadãos críticos e que conseguem, de alguma maneira, discernir entre fake news e realidade e, diante de diversos fatos, de alguma maneira, fazer uma compreensão e um discernimento e tomar ações e decisões e ter comportamento embasados no mundo como ele é. E, de fato, a gente tem um dos principais desafios este. E ele está embasado, na verdade, na origem do problema das mudanças climáticas, que é um problema complexo, que é um problema em que eu não tenho uma solução única, que é um problema que ele é gerado a partir de diferentes variáveis, e a solução, de fato, também é um conjunto de diferentes variáveis. Então, o que acontece? Quando eu não tenho um passo claro, uma resposta muito assertiva do próximo passo, a nossa tendência é ou paralisar ou negar. Então, parte do negacionismo, ele vem dessa incapacidade dessa percepção de impotência, e diante de um problema tão grande, eu prefiro virar os olhos e falar, não, isso aqui não existe. E uma outra parte de um processo mesmo de desestruturação da narrativa de um problema que, de fato, ele é global e afeta, que não é mais futuro, que afeta a nossa vida continuamente. Por isso que a educação climática ela é chave nesse processo, para eu conseguir dar para os alunos não a informação, mas, de fato, a capacidade crítica de analisar o que está acontecendo e, de fato, tomar ações. Mas é um desafio muito grande, E essa provocação é maravilhosa, né?
por não querer entender o todo, por ser uma pauta muito complexa, que foge à minha capacidade de compreensão, eu prefiro simplificar e muitas vezes negar, ou achar que o caminho mais óbvio é fazer isso aqui e seguir até o fim. E quando a gente olha para a sala de aula, Douglas, provavelmente você deve ter uma leitura parecida, senão eu quero muito te ouvir. A gente tem uma coisa também que é, o excesso de carga dos professores, né? Os professores estão administrando muitas questões agora. Tem o conteúdo, tem a estrutura de sala de aula, tem as emoções dos alunos, tem as novas tecnologias. Então, é difícil para o professor estar acompanhando todos esses estudos que falam sobre as mudanças climáticas. E aí isso cria também talvez uma certa resistência no professor que, por não ser um especialista, por não estar estudando tanto, eu prefiro talvez não olhar para essa pauta, logo não falo sobre ela. Como é que a gente pode dar um suporte para esse professor, inspirar esse professor e trazer reflexões para eles? Acho que o primeiro ponto é, quando a gente fala da realidade do professor, é uma realidade insustentável. Então, quando a gente fala de educação para sustentabilidade, muitas vezes a gente só pensa na parte ambiental ou no conteúdo, né, relacionado à temática ou pautas ambientais. Mas quando a gente está falando de fato de uma educação para sustentabilidade, de uma escola sustentável, a tratativa de conflitos, de problemas, de ambientes tóxicos também faz parte de uma tratativa de olhar a escola como sustentável ou não. A gente pode, muitas vezes, não saber definir o que é sustentabilidade, mas você sente se o ambiente ele é sustentável ou não pela qualidade dos relacionamentos que tem nele. Né? Então, você tem famílias sustentáveis ou insustentáveis, e eu não preciso ver se tem horta na casa delas. Tem escolas extremamente insustentáveis ou extremamente sustentáveis que eu não preciso ver se tem um espaço verde ou se eles fazem coleta seletiva. Pela qualidade dos relacionamentos que existem e não a ausência de conflitos, mas a forma em que é lidado e a capacidade de lidar com os conflitos que são gerados, que normalmente acontecem, de fato, em algum espaço em que a gente vive em sociedade, diz muito sobre a sustentabilidade daquele local. Então, acho que esse é o primeiro ponto, dos educadores e educadoras verem educação para a sustentabilidade, né, quando a gente olha numa perspectiva de comunidade escolar, como uma aliada para esse momento de sobrecarga, de estafa, de estratégias para como lidar melhor com alguns conflitos para tornar o ambiente mais sustentável, os relacionamentos mais sustentáveis. E a partir desses relacionamentos mais sustentáveis, saem projetos que são realmente mais transformadores e mais significativos para a comunidade. Ô Douglas, fazer se eu entendi bem aqui, você está trazendo essa tese de que a gente pode usar a sustentabilidade como uma ferramenta para melhorar a qualidade das relações, fortalecer a comunidade e se tornar cada vez mais sustentável. Perfeito. Se você vê a sustentabilidade... Porque o que acontece? Quando fala de sustentabilidade e aí todas as temáticas, sempre parece algo que eu preciso fazer alguma coisa que eu não quero. Então vem lá a sustentabilidade, eu gostaria de fazer isso, mas o pessoal da sustentabilidade vai vir falar para não fazer, está causando um desconforto. E é completamente ao contrário. Se você vê a sustentabilidade, nossa, pode ser uma ferramenta para eu melhorar o meu bem-estar. Eu estando bem, os meus alunos vão estar bem, a minha escola vai estar bem e a minha comunidade vai estar bem. Nossa, então sustentabilidade, vou dar mais uma chance, porque justamente há muitas vezes essa barreira de trabalhar a questão da sustentabilidade, porque sempre fala, lá vem o pessoal do feijãozinho no algodão, e que isso daí não gera necessariamente o feijão no algodão. Não sou contra, de fato, a gente de fato também faz e faz parte, mas não é isso, tá? A sustentabilidade ele é de fato muito, muito maior. E aí, quando a gente fala, então acho que esse é o primeiro bloco de sustentabilidade ser vista como uma estratégia de bem-estar. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de um bem-estar individual, coletivo e do meio ambiente. Geralmente a gente só olha do meio ambiente e isso vira sempre terceirizado, é sempre um problema, né, do outro, é responsável, é a horta da tia Cláudia, a tia Cláudia vai embora, a horta morre, porque de fato aquilo ali não está
na cultura, né, dentro da comunidade. Mas quando a gente fala de conteúdo, né, também a gente tem um desafio de tradução pedagógica, tá? A temática principalmente de mudanças climáticas em si, é uma das únicas, ou uma das poucas temáticas em que, periodicamente, os maiores cientistas do mundo se reúnem, fazem a revisão sistemática, validada de todos os experimentos que estão acontecendo mundialmente para falar e para dar direcionamentos, assim, sobre o que de fato está acontecendo, que é o relatório do IPCC. Só que isso ainda é muito distante da realidade do chão da escola, né? Então, de fato, inclusive, o Movimento Escolas pelo Clima, ele trabalha e é uma das missões, enfim, depois, se quiser, eu até explico melhor como que funciona a comunidade, mas é fazer essa tradução do que há de melhor ou mais recente na comunidade científica em termos de educação climática, de ciência do clima, para a realidade do chão da escola. Então, eu vou falar de sistema regenerativo? Eu não sei, mas o professor sabe fazer uma horta e usar sistemas agroflorestais e conectar esse ponto ou essa temática com algo que ali, talvez, sistemas regenerativos não faça parte da formação do professor. Então, acho que são esses dois pontos que eu colocaria. Primeiro, sustentabilidade sendo vista como uma ferramenta, uma estratégia para o bem-estar como um todo, e quando a gente olha para a informação climática, ter meios e achar caminhos para essa informação estar um pouquinho mais coerente ou mais acessível do ponto de vista de chão de escola, e é um dos trabalhos que a gente faz com o Movimento Escolas pelo Clima. Perfeito, Douglas. Você trouxe um ponto que me chamou muito a atenção, que é a questão das escolas serem insustentáveis, né? O ambiente hoje não é favorável para isso. E quando a gente levanta essa bola, a primeira coisa que vem à cabeça é uma escola pública de uma região mais vulnerável que economicamente não tem tanto acesso. Mas eu também penso, e eu queria ouvir muito sua opinião, sobre as escolas insustentáveis que são, sei lá, da Zona Sul, da área rica, das classes média-alta, né? Existe insustentabilidade nessas duas perspectivas e quais seriam elas que não estão contribuindo para essa pauta de mudança climática? Na verdade, de fato, há insustentabilidade em todas as classes, em todos os segmentos, né? E talvez o que mais contribua para essa perspectiva é essa desconexão com o contexto, né? A gente, de fato, precisa entender qual que é o contexto e como que aquele contexto ele pode ser, primeiro, compreendido, que esse é o papel da escola, né? Que a escola seja um espaço de diálogo para que o aluno ele compreenda o mundo e assim possa transformar ou lidar com o mundo, não precisa necessariamente transformar, mas conseguir gerenciar e de fato, viver e saber viver, né? Formar para a vida, não só para um mercado de trabalho, enfim. Mas dar essa contextualização e o projeto ele ser significativo para aquele contexto. Então, se eu vou fazer um trabalho de mudanças climáticas ou relacionado a resíduos, eu estou numa região extremamente economicamente vulnerável, se eu fizer, por exemplo, um projeto de compostagem em si, talvez ele não faça sentido. Sim. Mas se eu fizer um projeto de venda de biofertilizante e eu utilizo a composteira como um mecanismo para falar, olha, gente, vamos tentar fazer um projeto aqui de empreendedorismo e vender biofertilizante a partir dos resíduos da escola. Não sei se vai dar certo ou não, mas esse processo de experimentação e identificação do que é prioritário, do que é importante, do que o contexto da escola ela pede, faz com que os projetos se sustentem ao longo do tempo e, de fato, isso seja mais significativo tanto para a escola, mas principalmente para a formação, para o processo formativo do aluno.
Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Everton. Sim. Trouxe uma reflexão muito importante de trazer exemplos que sejam mais próximos da realidade dele, né? Uhum, A sim. gente fala de sustentabilidade de uma perspectiva fora do contexto dele, talvez ele não se interesse pelo assunto, logo se perde a pauta e tudo mais. E falando em exemplos práticos, eu queria que você, se possível, explicasse um pouquinho o que é o movimento Escola pelo Clima e como ela funciona na prática, como ela surgiu, quais são os impactos e o que a gente pode usar ali de bons exemplos para a gente tentar trazer para a nossa realidade. Perfeito. O Movimento Escolas pelo Clima, ele é uma comunidade de práticas. Então, é um espaço em Perfeito. que as escolas, elas de fato vão se inspirar, se conectar e ser reconhecidas pela sua atuação em educação climática. A gente tem uma visão de um Brasil em que todos os estudantes, todos os educadores tenham as competências necessárias para o enfrentamento das mudanças climáticas. E tem diversas formas de fazer isso. A que a gente escolheu, de fato, criar essa rede de conexão. Então, basicamente, como que ela funciona? A escola que quer se tornar parte integrante da comunidade, ela precisa assinar um compromisso falando: este ano letivo eu vou fazer uma ação climática com meus professores e meus alunos. Esse é o compromisso. Gratuito, ciclo anual, sem burocracia, falando assim: este ano eu faço um compromisso, uma ação climática na minha comunidade escolar. E ela parte da escola, né? Ela Quem vai parte da é... escola. Tá. Exato. É em nome da escola, e a escola pode fazer 1, 10, 15, 20 ações climáticas, não tem problema nenhum. Uma dúvida, isso público e privado? Público e privado. Hoje, quase 75% são da rede pública, então é a rede pública que está muito mais ativa ali no processo, mas não tem restrição, e a gente só estava em educação básica e várias universidades nos pediram para entrar também no movimento. Então, agora a gente está com o ensino superior também. Enfim, e aí basicamente a gente tem uma comunidade que a gente tem um curso assíncrono ali de nivelamento sobre essas temáticas, essa tradução pedagógica. A gente tem encontros com especialistas, o Dr. Paulo Artacho já falou com a gente, Thelma Krug, que era a vice-presidente do IPCC, pessoas assim magníficas. Daqui 2 semanas a gente tem uma semana de educação climática só com um evento gratuito para trocas, e a gente tem vários encontros de trocas entre as escolas. As escolas, elas conversam: olha, está funcionando isso, não está funcionando, isso aqui tá ali, e a gente tem um banco de conteúdos. Tanto que a gente faz uma curadoria periódica e envia para as escolas, porque ela não tem nenhuma obrigação de fazer um projeto específico. Ela vai, a partir do contexto dela, escolher o que mais faz sentido, e aí, no final do ano, ela reporta isso para a gente. Reportando para a gente tem um sistema aí de gamificação de selos, né? Então, a escola ganha diferentes níveis, dependendo da periodicidade, da continuidade, da consistência, da qualidade das ações. Ela vai subindo de nível. A gente tem um congresso no final do ano para reconhecer, aí cerca de 50 escolas apresentam, e uma premiação para cada segmento. A melhor ação de destaque, ela é reconhecida. Então, para quem quer exemplo prático, eu vou citar alguns aqui, mas a gente todo ano faz um e-book com pelo menos 12 projetos finalistas. Então a gente também tem um catálogo mesmo, e dentro da nossa plataforma a gente tem os projetos já enviados. Então a gente tem centenas de projetos em que o professor fala: olha, faz um filtro lá, quero trabalhar com água, e fundamental. E aí eu pego da própria comunidade e tem essa troca. Então a ideia é que você se inspire, e aí vai ter escolas que vai fazer no dia da árvore um plantio super, super simples, mas de fato colocando ali o seu compromisso climático, e tem escolas que criam um currículo climático extremamente complexo e integrado, enfim. Então depende muito da maturidade e do momento da escola. E aí, por exemplo, a gente teve alguns dos projetos, só para pincelar, porque eu vou ser injusto com mais de 1.400 outras escolas, né? Hoje a gente está em todas as regiões do Brasil, tá? São mais de 1.400 escolas signatárias. A gente só não está em Rondônia e Roraima. Aí, pessoal de Rondônia e Roraima, esperamos por vocês para dar esse check também.
E Portugal, Equador e Paraguai também a gente tem escolas ali que se tornaram signatárias desse processo. Então, por exemplo, em Custódia, no sertão pernambucano, eu sempre anoto o nome, Erem José Pereira Burgo, os professores Carlos Delson da Silva e Sara Marques Soares. O que acontece? Qual que é o contexto de lá? Por exemplo, produção, o alimento que é mais produzido, a mandioca. Sim. Problemática, questão do plástico que vem dos combustíveis, que vem do petróleo, combustível fóssil, a principal fonte de emissão de gases do efeito estufa, a principal fonte da problemática de mudanças climáticas. Eles desenvolveram bioplástico nas aulas de ciências deles. Então, eles pegaram a partir da mandioca, um produto local, uma economia local, e fizeram os testes e desenvolveram um plástico a partir da mandioca e não do petróleo. Então, esse é um exemplo extremamente complexo, né? Mas que veio a partir desse questionamento da problemática das mudanças climáticas com a questão do contexto. Isso os alunos e os professores? Isso, os alunos e os professores. Tá? E aí, tecnicamente, exemplo, como é que eles validaram isso? Oi? Como é que eles validaram isso? Teve algum suporte técnico? Vocês ofereceram algum profissional para orientar nesse processo? Não. O que acontece? A gente dá todos... dá muito o suporte de educação climática ou na verdade, de educação científica. Então, a gente dá muito do contexto do clima, das problemáticas, e a partir do interesse e da forma que o professor ele tem para desenvolver, ele vai pegar aquelas informações e desenvolver um projeto. Tá? Perfeito. Então, dessa forma gratuita, né? A gente tem até alguns pontos que a gente faz assessoria e tudo mais, mas aí são com patrocinadores, enfim, que a gente não tem braço para estar em 1.400 escolas. Né? A gente vai, de fato, quando a gente oferece essa forma gratuita, de fato, esse banco, essa curadoria para dar esse direcionamento para os professores. Então, por exemplo, o professor Carlos, ele pegou todo essa problemática e essa contextualização e de um projeto que ele ia fazer na parte de ciências, desenvolveu esse projeto. Na Escola Estadual Caetano Munhoz da Rocha, professora Rosiele da Astolfo Freire, lá de Nova Aliança do Ivaí, no Paraná. Um terreno baldio, né, sem utilização atrás da escola, acho que quase mais de 1.000 metros quadrados de terreno que não era utilizado. Ela fez um projeto que chamava Agro Flores e Tal, porque foi um projeto conjunto que fez sementário, que fez um sistema agroecológico atrás da escola. E aí, de novo, o importante é ter intencionalidade de trabalhar com as questões climáticas quando se desenvolve um projeto desse. O sistema agroflorestal é uma das possibilidades de agricultura regenerativa, que é uma dos caminhos para a solução, para parte da solução das mudanças climáticas, né, de diminuição das emissões nesse caminho. Então, de novo, é uma questão né, extremamente personalizada ou contextualizada. E aí a gente tem projetos infantis que vão trabalhar desperdício de alimento. Toda escola tem desperdício de alimento. Tem escolas que vai fazer o plantio. Então, assim, a gente tem muitos caminhos. Não tem uma cartilha, um passo a passo de esse o projeto. A gente tem um passo a passo de como começar uma ação climática, mas não é exatamente o que você precisa fazer, porque a gente está falando de regiões totalmente diferentes, biomas totalmente diferentes, escolas, às vezes na mesma cidade, você estiver em bairros diferentes, você está em realidades totalmente diferentes. A gente precisa dar só o caminho e o professor, ele de fato tem essa autonomia, e isso ajuda, na pergunta lá de trás, de como ajudar o professor nesse momento de sobrecarga, de tanto conteúdo. Se ele vê o movimento, se ele vê um projeto como um auxílio, ele, de fato, muitas vezes vai embarcar nesse processo. Então, é por isso que a gente reconhece muito, por isso que a gente tem esses encontros, para, de fato, isso ser uma inspiração, não só para a escola, mas para toda a comunidade. E pelo que eu entendi bem, além de todo esse contexto científico, né, além de trazer um panorama da questão sustentável, vocês também têm uma curadoria de iniciativas
que a escola e o professor podem consultar para se inspirar. Então, essa iniciativa de Pernambuco se aproxima muito da minha realidade aqui no interior de Minas, que é uma região de sertão. Então, eu vou aplicar. A do Paraná está mais próxima, sei lá, no Rio de Janeiro, na região serrana. Então, eu posso, de alguma forma, me aproveitar dela para tentar aplicar aqui ou reproduzir aqui. Fantástico isso. E aí eu quero trazer um outro ponto, ainda sobre a sala de aula e pensando sobre perspectiva de um outro olhar, tá? A gente tem um interesse muito grande pelas gerações e tá claro, os estudos apontam que a geração Z se preocupa muito com sustentabilidade, com propósito, com esses pontos, mas a gente está passando por uma transformação agora da geração alfa e acaba de nascer a geração beta, a primeira geração nativa à inteligência artificial. Eu queria saber se você já tem algum estudo analisando o panorama da geração alfa sobre as questões climáticas. Existe alguma ansiedade, alguma preocupação, ou eles ainda não olharam para isso, até para entender qual que é o papel do professor nessa sensibilização? Bom, a ansiedade existe em todos nós, né? Não tem como não falar de ansiedade e, de fato, as pessoas menos alienadas estão muito ansiosas pela questão ambiental como um todo, tá? Mas, de fato, a gente rodou a maior pesquisa no Brasil sobre mudanças climáticas no começo desse ano. A gente publicou ali em abril, se eu não me engano. E, na verdade, a gente não tinha feito esse recorte, tá, Everton? Mas foi uma grata surpresa que a gente teve. Foram mais de 6.500 respondentes e a gente teve, de fato, um recorte de 7 a 15 anos. E aí não vai dar para dividir exatamente nas gerações, porque a gente mediu preocupação. Então, quão preocupado as pessoas estavam, de fato, o quão otimistas ou pessimistas e o quão se sentiam capazes de agir, qual era a percepção de capacidade de agir. Fantástico. E aí, de fato, o que acontece? As crianças, elas têm, eu posso até pegar os dados aqui, enfim, não estou exatamente, mas a gente pode abrir a pesquisa se for o caso, ou enviar, enfim, no chat. Mas as crianças, elas são a grande maioria as mais otimistas e há um crescimento abrupto do pessimismo conforme as idades elas vão crescendo, né? Aumentando. Isso mostra, de um lado, e aí a gente pode ter algumas leituras, né? De fato, conforme você vai, pode ter uma inocência infantil de não conhecer, de fato, o problema como um todo e a complexidade dele, mas é essa esperança, esse brilho nos olhos, é esse otimismo inocente que a gente não pode perder e que a gente está perdendo ao longo do tempo porque a gente não está conseguindo canalizar e dar ação para essas crianças para isso acontecer. A gente, de fato, cada vez mais está mais ansioso, cada vez mais estafado mesmo, com muita informação, mas o problema está batendo na nossa porta. E aí, de novo, o que a gente vai fazer? A gente vai virar os olhos ou de fato, vai fazer alguma coisa? O ano passado foram um pouquinho menos de 250 milhões de crianças que tiveram estudos interrompidos por crises climáticas, segundo a ONU. É mais do que um Brasil só no ano passado. Então, assim, não dá mais para a gente falar, olha, isso é um problema do futuro. A gente precisa, de fato, colocar isso como um tema urgente e aproveitar essa vontade de mudar, essa inocência, essa pureza, na verdade, não é inocência, essa pureza para, de fato, mostrar alguns caminhos que sejam possíveis. E dar esse pensamento crítico, dar esse pensamento complexo. Por quê? Gente, não vai ser você separar o seu resíduo na sua casa que vai mudar e que vai transformar. Mas o diretor, o prefeito, o vereador que não separa o seu lixo em casa, por exemplo, nunca vai fazer uma política pública de resíduos. Então, assim, a gente tem que ter a capacidade de olhar
como um problema sistêmico e entender quais são as ações que têm, de fato, mudanças sistêmicas em massa, que aí a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de políticas econômicas corporativas, mas que políticas públicas ou políticas econômicas corporativas são feitas por pessoas e as pessoas que a gente está formando hoje e que estão sendo formadas. Então, a gente precisa desenvolver os valores da sustentabilidade. Que aquelas, pensa igual, a gente fala assim, sustentabilidade tem que ser trabalhada como um valor no desenvolvimento da criança. Ah, mas como que é isso? Não sei. Pensa como honestidade. Você tem uma aula de honestidade? Você não tem uma aula de honestidade na sua família ou na sua escola. Mas eu quero que o meu aluno, quando ele vai tomar uma decisão, ele pense, pô, isso aqui é honesto ou não? Isso aqui faz sentido? Essa mesma coisa com sustentabilidade. Eu não quero que, não, eu preciso transformar meus alunos em ecochatos. Não, eu quero que toda decisão, todo comportamento, ele tenha como um valor esse pensamento. Isso é sustentável? Isso leva em consideração o bem-estar coletivo? E acho que esse é o principal ponto ali no final, que é a gente precisa mostrar que o bem-estar coletivo ele é uma parte fundamental para o bem-estar individual. Eu, como neurocientista, né, estudando muito questão de comportamento, a gente, de fato, tem um gene egoísta, a gente, de fato, está sempre olhando para o que a gente vai ganhar com isso. E a gente tem que mostrar que o bem-estar da sociedade como um todo, ele faz parte, ele é uma parte fundamental para o meu bem-estar individual. E aí eu vou precisar abrir mão de algumas coisas, fazer isso ou fazer aquilo, mas olhando coletivamente, isso vai fazer sentido para mim como ser humano, como educador, como aluno e assim por diante. Cara, fantástico. É uma reflexão muito interessante, porque a gente não estuda honestidade na sala de aula, mas o tempo todo a gente é provocado a ser honesto. Na nossa formação, o pai fala, se você pegar uma moedinha, você já pegou. Se você fizer isso, já está errado. Mas a questão sustentável não tem essa discussão, né? Não tem essa preocupação. Não joga o lixo na rua, não faz isso, não faz aquilo. Por que você está com tanto tempo com a torneira ligada? E se essas reflexões começam na nossa formação, isso vai ter um impacto a longo prazo. O problema é que a gente ainda não foi educado assim e cabe a nós essa transformação, essa mudança. Douglas, você trouxe uma reflexão muito importante e antes de finalizar, eu queria voltar um pouquinho nela, que foi a questão dos alunos que abandonaram a escola por uma questão climática. Eu queria te pedir para talvez trazer primeiro quais são os números que a gente já conhece que estão impactando por essa questão climática, e aí a gente pode falar de educação, pode falar de saúde, pode falar do ponto de vista econômico. E eu queria te pedir também aí um exercício futurista, baseado em todos os estudos que nós já temos, para você projetar o que nos aguarda se a gente continuar agindo como agimos. Uau, né? Difícil responsabilidade grande aqui com essa pergunta. A gente sempre toma um cuidado, e aí essa é outra desvantagem que a gente pede para os negacionistas, enfim, porque o que acontece? A ciência como um todo, né, ela é sempre muito cuidadosa, cautelosa. Então, por exemplo, você vai ver no IPCC, vai falar 99,999% de probabilidade das mudanças climáticas serem realizadas estarem sendo afetadas, né, ou terem origem antrópicas, né, pelo ser humano. Então, esse exercício de futuro, ele é difícil de fazer. Delicado, né? E sensível também. Delicado e sensível. E, de fato, a gente evita um tanto quanto, e aí esse é um outro ponto muito sutil, que é quanto eu consigo dar urgência para esse tema sem trazer a paralisia, o medo do catastrofismo. Porque, de fato, gente, a situação é crítica. A situação é muito crítica. A gente teve, acho que 6 dos 8 limites planetários. A gente tem um gráfico, né, um estudo de limites planetários de diferentes recursos. E a gente já estourou a maioria deles.
E cada vez mais vai ficar complexo a vida em sociedade. O que acontece? As mudanças climáticas não vão ser aquele filme de, né, vindo uma onda e devastando e tudo mais. E esse também é um dos grandes desafios das mudanças climáticas, porque nosso cérebro ele quer feedback rápido. Então, se acontecer alguma coisa e eu tomei um choque, eu tiro a mão. Mas se esse choque está me matando e vai me matar em 80 anos, eu não tenho incentivo para tirar, só falar assim, ó, daqui a 80 anos você pode morrer por causa dessa corrente elétrica que está passando. Eu não tenho estímulos, eu não tenho incentivos cerebrais ou dopaminérgicos para fazer isso. Então, tudo corre lentamente e, de novo, de uma maneira complexa. Então, se eu olho algumas guerras que aconteceram, por exemplo, e que explodiram e tiveram consequências geopolíticas muito grandes, por exemplo, a guerra da Síria, uma grande parte dela é explicada pelo êxodo rural que aconteceu devido a grandes secas por causa de mudanças climáticas. E aí eu tenho uma movimentação de população que cria mais conflitos e que eu tenho eclodindo uma guerra que aí no final você vai... Quando você olha só na superfície, vai, olha, é o ditador que fez isso ou que fez aquilo, mas que eu tenho ali raízes que estão relacionadas com mudanças climáticas. Então, vê como é complexo, né? Que não vai ser só, vão ser mais frequentes, né? Isso já é uma realidade e a gente ainda não vai escapar delas, que é os eventos climáticos extremos. Então, são as chuvas acima de 100 mililitros, as secas extremas, as ondas de calor, que é o fenômeno climático que mais mata no mundo diretamente. Então, de fato, a gente vai precisar ser mais resiliente. Infelizmente, a gente tem uma questão de racismo e justiça ou injustiça climática. Então, as pessoas que menos contribuíram para essas ações são as pessoas que estão nas regiões mais vulneráveis. Então, quando tem uma enchente, quando tem uma região de impacto climático, geralmente são nas regiões mais vulneráveis, e isso cria-se um ciclo vicioso de potencialização dos problemas, e dos problemas sociais, e dos problemas políticos, geopolíticos como um todo. Então, os eventos climáticos como um todo, ele é só uma ponta do iceberg, porque a nossa sociedade, ela precisa... Na verdade, não é a nossa sociedade, nosso cérebro, ele gosta de previsibilidade, né? Nem que você não... Eu prefiro pegar o Waze e ver ali que eu vou chegar daqui uma hora do que falar, ó, chega 10 minutos antes, mas vai sem o Waze. Seu cérebro fica, meu Deus, bom, mas se eu estou no melhor caminho, a nossa economia, tudo, as empresas, tudo, nós precisamos de previsibilidade. E o grande ponto que as mudanças climáticas, elas dão uma reviravolta muito, muito grande, é que ela traz muita imprevisibilidade para o que pode acontecer, principalmente a agricultura, que é uma base para a sociedade como um todo. Enfim, em termos gerais, assim. Então, de novo, eu não queria ser catastrofista, né? Mas a gente precisa revisitar principalmente nossa matriz energética mundial. O Brasil já é uma grande potência. Revisitar o nosso modelo de consumo. Nosso modelo de consumo, ele é linear. A gente extrai da natureza, consome e joga em algum aterro. A gente precisa circular esse processo. Como que a gente faz isso na escola, por exemplo? Na escola a gente faz a horta é gerada, vai para o refeitório, no refeitório as sobras elas vão para uma composteira, a composteira vira adubo que volta para a horta, e a gente mostra para o aluno, por exemplo, olha, isso aqui é um ciclo completo, isso aqui é um ciclo fechado. Agora a gente tem que fazer isso como sociedade. A gente precisa de políticas públicas que incentivem a logística reversa, a gente precisa de incentivos para matrizes energéticas menos poluentes, a gente precisa repensar alguns pontos. Então, por exemplo, a gente vai falar de
transporte. Precisamos usar mais transporte coletivo. Perfeito, eu concordo com você. Agora, uma cidade que é muito insegura, todo mundo vai preferir usar o carro. Então, se eu vou falar de matriz energética, se eu vou falar de transporte coletivo, preciso falar de segurança pública. Por isso que a educação climática precisa ser crítica, precisa ser transformadora, precisa olhar para a complexidade, porque não é uma solução, eu não preciso colocar mais ônibus. Tá bom, então eu preciso pensar nisso para as periferias, eu preciso pensar na segurança pública, eu preciso pensar na questão de urbanização. Esse pensamento complexo, esse pensamento de que tudo está interdependente um do outro, ela é parte fundamental para a gente criar alguns tipos de solução para as mudanças climáticas. E no Brasil, especificamente, a maior fonte de gases de efeito estufa é o desmatamento. Né? De fato, a gente poderia ser uma potência de bioeconomia, né? Uma referência, e a gente patina todo ano, né? Ano após ano, para de fato, né, ser isso, ser essa potência, essa referência que o mundo precisa. A gente tem a COP agora em novembro, né? O Brasil vai estar representando, vai estar sediando o maior evento climático do Brasil, do mundo, desculpa, mas o mais importante para as decisões políticas, e a gente tem uma esperança, mesmo que, né, talvez enfraquecida, de que alguns rumos de políticas públicas e acordos mundiais também reflita no nosso dia a dia, para as escolas, para a nossa sociedade, para o nosso estilo de consumo e tudo mais. Que loucura essa perspectiva, porque a gente pensa nessas mudanças climáticas, a gente pensa na temperatura aumentando, a gente pensa nas grandes ondas, no tsunami que podem acontecer no futuro e tudo mais, que a gente fantasia a partir daquilo que a gente enxerga nos filmes, né? Mas quando você traz esse panorama da guerra, em que a escassez de recurso fez com que houvesse uma migração e isso cria uma situação insustentável, é bizarro. E quando a gente pensa que o Brasil é um país protagonista nesse sentido, de recurso, de abundância, será que logo terão outras nações olhando para a gente, pensando nos nossos recursos? Isso pode gerar sanções políticas, isso pode gerar conflito político e entre outras coisas, né? Mas, cientificamente falando, não vamos trabalhar com tantas projeções, com 100% de exatidão. Eu queria te pedir, Douglas, só para você trazer um panorama daquela questão dos alunos que abandonaram as escolas por uma questão climática. E aí é só, talvez, não sei se eu citei errado ou foi o entendimento, mas não é que abandonaram as escolas. São 242 milhões de alunos que tiveram estudos interrompidos, então não puderam ir na sala, por exemplo, os alunos do Rio Grande do Sul na cheia. Eles perderam, por exemplo, 2, 3, até 6 meses, e isso causa uma defasagem de aprendizagem que pega o sistema inteiro. Então, na cidade de Porto Alegre, a rede municipal teve um impacto, que isso vai refletir na rede estadual também, né? Então, a gente teve 242 milhões de estudantes que tiveram pelo menos um dia, tá? E aí pode ser mais ou menos, de estudos interrompidos, e isso no mundo inteiro, devido a algum tipo de evento climático. Então, ondas de calor, a gente teve aulas interrompidas no estado do Rio de Janeiro, por causa de onda de calor. Então, se você não tiver uma estrutura... E aí a gente começa a falar, quando a gente fala de educação climática, de uma parte de mitigação de adaptação, né? Quando a gente fala de mitigação, é de fato olhar essas origens e como que a gente pode fazer para evitar e para mitigar. Mas agora a gente está num ponto de adaptação. A gente sabe que vão ter ondas de calor, que vão ter eventos extremos. Como que a gente vai criar protocolos de emergência climática, por exemplo? Então, se começou a chover, ou se tem a previsão e começou a chover mais de 80 milímetros, eu como gestor, como diretor, o que eu preciso fazer para proteger os meus alunos? Ou que tipo de escoamento que precisa ter, porque
né, aquele barranco atrás da escola nunca teve problema nenhum, mas agora as chuvas estão tão fortes que aquilo ali tá trazendo, né? A gente teve um projeto, por exemplo, que os alunos mediram eles mediram a temperatura no meio da tarde, dava de 40 a 42 graus na sala de aula ali. E aí o projeto foi plantar árvores nativas para fazer o sombreamento. E aí, de novo, estou falando de plantio de árvore, que é um dos principais, dos primeiros projetos que a gente pensa em termos de educação climática, porque de fato a árvore, e aí tem algumas questões, mas é o mecanismo de sequestro de carbono, que é o gás né, o carbônico principalmente, que tem ajudado a reter a energia aqui no nosso planeta. Então eu estou pegando um problema que era o desconforto térmico dentro da sala de aula. Eu plantei árvores que são nativas, que fazem sentido para aquele contexto, para aquela região, e eu estou, na verdade, causando bem-estar, amenizando e fazendo sombreamento e trazendo o bem-estar para aqueles alunos. Então eu faço daquele projeto que era um plantio de árvore, na verdade, de um projeto de deixa eu melhorar o conforto térmico que vocês, né, o calor que vocês estão sentindo na sala de aula. Enfim, fugi da pergunta, mas enfim, eram 240 milhões que tiveram algum tipo de impacto, e isso conversa com o que a gente precisa trabalhar na educação climática, que é não só a mitigação, mas também projetos de adaptação. A gente sabe que vão ter condições extremas e a gente precisa pensar como proteger nossos alunos, como proteger nossos professores, como proteger nossa comunidade escolar, porque vai ser cada vez mais comum e mais frequente e intenso os eventos climáticos extremos. Perfeito. E você falou interromper, sim. Eu que entendi abandonar, ainda bem que você corrigiu, e o papel da ciência, de certa forma, são essas correções e tal. E é muito interessante, Douglas, porque você trouxe questões mais complexas, por exemplo, o transporte coletivo, né? Então é uma cadeia muito complexa, precisa de inteligência para pensar criticamente, mas até uma solução mais simples. Pô, a temperatura da sala de aula está aumentando, vamos pensar numa árvore que faça sentido com esse contexto, vamos criar um projeto de plantar árvores, porque ele vai entender a questão sustentável, ele vai sentir o resultado a curto prazo. E partindo dessa simplicidade, nesse caso, vamos, até para a gente finalizar, imagina que o professor André, lá do interior do Espírito Santo, de Santa Teresa, vai segunda-feira para a sala de aula. O que ele pode fazer para começar a pensar com mais carinho sustentabilidade, para dar os primeiros passos, para gerar esse impacto? Receitinha de bolo, desculpa, viu? A receitinha de bolo, eu não conheço a realidade do professor André, então eu vou precisar puxar a sardinha, não é por causa do movimento, mas assim, Exato. Você se inscrever no movimento, falar, olha, vou me tornar signatário, você vai ter um curso assíncrono, você vai ter um conteúdo curado, um guia passo a passo, como começar, né? E aí ele vai começar entenda, faça uma pesquisa com seus alunos. Então, ali tem uma comunidade de pessoas que de fato querem transformar, que eu acho que esse é o principal ponto, talvez esse é o principal ganho da comunidade. A gente pergunta para os nossos professores, o que você mais gosta, o que mais faz sentido na comunidade, no movimento Escolas pelo Clima? Ele fala, eu não me sinto sozinho, porque é de fato um trabalho árduo, muitas vezes não reconhecido, muitas vezes é só um professor que está tentando mudar e que está de fato tem esse olhar, e a gente de fato cria uma rede e mostra que, olha, é possível, tem muito mais gente fazendo, e esse é um dos hacks também da neurociência, né? Quando a gente tem um problema muito complexo, a gente precisa de um primeiro passo claro, que é o nosso caso se torne signatário, assuma esse compromisso. Não sei exatamente o que você vai fazer, mas publicamente assuma, olha, esse ano eu vou fazer. Depois você vai ver. Se inspire em ações factíveis. Não pensa ali, aí você vê um projeto que aconteceu na África, maravilhoso, foi criado um cinturão verde do Saara completo. Mas e o que dá a gente fazer? O que a gente pode fazer? E aí você olha para uma escola que tem,
putz, também está no sertão, eu também estou no sertão, são outros sertões, mas, pô, vou me inspirar, não tem problema de copiar, no movimento a gente incentiva a cola, talvez seja um dos poucos movimentos ali educacionais que incentivem a cola, porque de fato a gente está ali, porque a gente acredita que é possível mudar, que é possível transformar, e que, de fato, a gente pode fazer isso de uma maneira conjunta, co-criada, né? Então, esse é o segundo passo de se inspirar em exemplos reais, factíveis, e de fato pode pegar um grande exemplo. A gente tem uma das nossas escolas parceiras, está fazendo o projeto Verdejando a Moca. A Moca acho que é o segundo ou terceiro bairro da cidade de São Paulo menos arborizado da cidade. E aí eles fizeram um plantio de 1.000 árvores, fizeram uma articulação. A escola fez uma articulação com a subprefeitura, com espaços, enfim, para plantar 1.000, e a partir desse contexto da Moca ser uma dos bairros menos arborizados de São Paulo, o Liceu Santa Cruz foi lá e montou esse projeto. Enfim, tem vários projetos que vocês vão ver. E, por fim, o terceiro hack ali da neurociência que a gente utiliza no movimento é se sentir parte de algo maior. A gente precisa, o ser humano ele precisa se sentir, e aí qualquer coisa, se não for esse, o seu movimento, a sua paixão, não tem problema, mas seja parte, sinta-se parte de algo muito maior, porque os problemas vão acontecer, as dificuldades vão acontecer, as pessoas, de fato, vão atuar de uma maneira que a gente não gostaria. Isso não está no nosso controle, mas quando você está em algo, você pertence, você tem esse senso de pertencimento, a chance de engajamento, a chance de você não desistir na primeira dificuldade, ela aumenta muito. Então, de fato, a minha sugestão seria torne-se signatária do movimento Escolas pelo Clima. Como é que eu me torno signatário? www.reconecta.com/escolas pelo clima, vai lá, quero me tornar signatário, ou nas nossas redes sociais, Escolas pelo Clima, tem um formulário ali, é um Google Forms, tá, gente? A gente usa as ferramentas que o professor consegue usar, de fato, mais rápido e tal, e você vai lá e coloca os dados, você já vai entrar, vai receber o e-mail, vai entrar no grupo de WhatsApp, receber os convites. Não quero, não sei se é para mim. Daqui 2 semanas a gente tem a Semana da Educação Climática, que vão ter eventos abertos. Geralmente nossos eventos são exclusivos para quem é signatário, mas a gente vai ter evento para secretaria, para empresas, para escolas públicas, para escolas particulares. A gente tem um dia de evento, a gente vai ter um aulão para os alunos. Então, se você quiser, eu quero um aulão, a gente vai ter o Dr. Edson Grandisoli, que é uma das maiores referências em educação para sustentabilidade também, que é o nosso diretor educacional, fazendo esse aulão. A gente vai ter muita coisa bacana. Isso online e presencial? Tudo online porque a gente está em mais de 400 municípios do Brasil, né? Então, se a gente escolhe uma cidade, de fato, a gente está excluindo mais de 400. Perfeito. Esse podcast provavelmente vai sair na semana anterior ao debate, ao encontro, ao congresso. Então, por favor, reconecta com 2t.com, Escola pelo Clima. Vamos acompanhar esse congresso, esse grande encontro. Basicamente, foi feito um estudo maravilhoso pelo Reconecta e pelas escolas, e a gente percebeu que entre 7 e 15 anos existe um otimismo quanto à questão sustentável. É possível fazer a mudança, é possível mudar o mundo. No entanto, o contexto da maioria dessas crianças é de pouco acesso a questões sustentáveis. Então, quem pode ser o agente transformador é a figura do professor, é a figura da professora. Então, nós precisamos de nós e de vocês para poder inspirar essas crianças para que essa mudança de fato aconteça. E existe uma curadoria maravilhosa com exemplos práticos que podem ser aplicados para a criança entender, fazer e perceber o resultado. Então, vamos começar esse movimento. A gente vai mandar o site, a gente vai mandar as redes sociais. Se inscreva, participe do congresso, que eu acho que pode ser um bom começo, um começo tangível, os primeiros passos para a gente começar essa transformação. O que você acha disso, Douglas? E já para encerrar sua participação... É só assino embaixo, então não vou ter muito o que falar, mas
De fato, professor, professora, você não está sozinho. Acho que a gente, Perfeito. de fato, sabe a carga, né, como tem sido difícil os tempos, principalmente para quem acredita numa educação significativa, para uma educação transformadora, né, soco atrás de soco, de notícias, às vezes até literais. A gente tem problemas gravíssimos na sala de aula, mas a gente precisa se juntar com quem acredita que é possível fazer. Então, aqui a gente tem né, as redes, né, o podcast, o Instituto, a Reconecta, o Movimento Escolas pelo Clima. O que eu acho que a gente quer mais é que você não desista. Quem começa na educação, geralmente começa por uma chama maluca de fato, querer transformar, de acreditar que é possível, né? De ter esse otimismo, essa pureza que a gente vê nas crianças, genuinamente no seu coração, na sua índole. E a gente vê, infelizmente, muitos professores perdendo essa chama ao longo do tempo, por todas as dificuldades que a gente tem sofrido como sociedade. Não percam essa chama, e a gente está aqui para reacender, para lembrar, para, de fato, apoiar, porque você é muito, muito, muito necessário e primordial para a sociedade como um todo. Então, estamos juntos no enfrentamento às mudanças climáticas, na busca, na luta por uma educação significativa, na busca mesmo por uma educação transformadora. Agradeço demais o tempo, o espaço de fala, tanto de vocês, como também a energia e a disponibilidade, o tempo de quem ouviu esse podcast. Maravilhoso, Douglas. A gente que agradece por esse olhar tão racional, inspirador e prático sobre as mudanças climáticas. Você que está ouvindo a gente, está claro o recado, você é maluco e por isso você escolheu essa profissão. E nós precisamos de pessoas malucas, inspiradas, motivadas, para a gente levar essa pauta tão importante para as crianças, porque se a gente não fizer, dificilmente as crianças terão acesso a esse tipo de debate, esse tipo de preocupação genuína. Então, vamos juntos? As ferramentas estarão aqui, a gente vai mandar todos os links. Sigam Douglas, peçam mais indicações, se inscrevam no Reconecta, participem desse grande encontro que eu estou chamando de congresso. Provavelmente vai ser na semana que vem, então não perca tempo. Mas vamos junto transformar, a sociedade precisa. E eu escutei uma vez de um professor, e eu adoro citar essa frase que é maravilhosa. Quando o trabalho é bem feito, a gente espalha sementes que talvez nunca vejamos os frutos, mas eles estarão por aí pelo mundo. Gente, esse foi o papo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu saio daqui muito inspirado. Douglas, sensacional, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pela curiosidade de participar com a gente. Os professores vão te procurar, se prepare, eles se inscreverão lá no Reconecta também, e vamos juntos, cada um fazendo um pouquinho, a gente chega lá, tá bom? Combinado. Por hoje é Obrigado. só. Professor Wellington, estamos com saudade de você. Volte logo, por favor. Esse debate seria muito mais rico com a tua presença. Mas no próximo a gente vai se encontrar. O Douglas voltará mais vezes, se Deus quiser. E a gente vai junto por uma educação melhor no Brasil, por um mundo melhor, e passa pela gente. Por hoje é só. Até a próxima. Valeu!